Boa noite. Saúdo a todos na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. As crianças podem descer lá para suas classes. Enquanto elas descem, queria agradecer a todos aqueles que colaboraram aí pelo evento de sexta-feira. Foi um privilégio ter cada um de vocês aqui, um tempo de comunhão, um tempo de carinho que eu recebi de vocês, né? Então, aqueles que não puderam estar, logo depois do culto, a Viviane vai estar com os livros ali, aqueles que quiserem que eu assine, quiserem adquirir, depois você procurem a Viviane ali depois do culto, e a gente vai fazer um momento rápido aí de dedicatórias, né? Pessoal, nós iniciamos no mês de agosto e vamos encerrar hoje um estudo cujo título é Palavras do Coração. A ideia então seria um estudo na literatura poética e de sabedoria do Antigo Testamento. Era a gente pegar os textos, em especial dos livros chamados livros poéticos e de sabedoria, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, e fazendo citações, apesar de Cantares também, Cântico dos Cânticos, fazer parte desse grupo. A gente não vai entrar por ele ter um tema muito específico e um tema que pode ser trabalhado em grupo de casais, em outros ambientes, né? Então, pegando um pouquinho da literatura poética do Antigo Testamento, para quê? Porque é justamente na literatura poética que nós vamos encontrar esse diálogo homem-Deus, Deus-homem, esse diálogo de coração, esse diálogo que revela verdades profundas, ao mesmo tempo que demonstra a nossa incapacidade como homens, como mulheres, de entender profundamente os desígnios de Deus. Não é incomum que nós encontremos na literatura poética e sapiencial a ideia de que o homem ele se vê como um ser limitado, um ser incapaz de atingir a compreensão da grandeza de Deus. Mas ao mesmo tempo, o homem exalta essa grandeza de Deus, reconhece esse poder maravilhoso do Senhor, e então se coloca diante dele com o coração assentado num local adequado para a sua posição. Então, a literatura poética nos ensina justamente isso, o homem se colocando no seu lugar, reconhecendo os seus erros, em alguns momentos demonstrando os seus erros, né? Então, o objetivo era a gente falar isso, porque justamente, quando a gente senta para debater, é diferente um discurso, por exemplo, de uma pessoa que está estudando teologia, e ela senta com outra pessoa que está estudando teologia. Então, eles debatem a respeito de propostas teológicas. Mas, na maioria dos casos, na maioria das vezes, os debates sobre fé, eles acontecem nos corredores, nas esquinas da vida, né? Ocorrem nos momentos de angústia, nos hospitais, nas casas, na hora do café, na hora daquele momento que nós estamos sentados com os amigos. Então, esse discurso revela muito essas palavras vindas do coração. Nós falamos sobre o livro de Jó e Provérbios nas 2 primeiras semanas, e basicamente a sabedoria é algo a ser buscado por meio do temor do Senhor. Nós vemos que é importante lembrarmos que a insensatez e a sabedoria, ambas estão próximas de nós, ambas estão dentro de nós. E a ideia é que o caminho do sábio, que se torna mais sábio, é iniciado a partir do temor do Senhor e da nossa dedicação à vida com Ele. E o caminho do insensato para alcançar sabedoria também vem pelo temor do Senhor. E na semana passada, nós ouvimos o Júnior falar sobre o Salmo 37, e ele falou sobre entrega, confiança, alegria no Senhor, descanso nele, e algo que tem a ver com a nossa verdadeira vida, né? Assim como o Salmo 37, outras canções do livro de Salmos mostram como essas passagens da Bíblia têm muito a nos ensinar. Hoje eu quero trabalhar com vocês o livro de Eclesiastes. Então, o livro de Eclesiastes, eu fiz uma
uma proposta para vocês no domingo passado, e durante a semana para algumas pessoas, e hoje pela manhã mandei uma mensagem falando justamente sobre o livro de Eclesiastes. Só deve ser estudado por gente corajosa. E quando eu digo que a ideia é que só corajosos devem estudar o livro de Eclesiastes, eu estou chamando a sua atenção para algo fundamental. Algo que não se pode ser apresentado para quem tem medo de pensar. O livro de Eclesiastes, ele é uma reflexão refinada da vida. Não é necessariamente uma sabedoria popular, não é necessariamente uma proposta teológica elaborada, mas é uma maneira refinada de se pensar. Se nós pensássemos em um dos livros da Bíblia que mais propõe uma reflexão sobre o sentido da vida, que beira até mesmo, alguns momentos, um pensar filosófico, é o livro de Eclesiastes. Agora, não é fácil pensar. E eu não estou dizendo que você não goste, mas pensar no sentido da vida não é algo fácil. Pensar na razão da existência não é algo fácil. Porque quando nós paramos para pensar na razão da nossa existência, é muito possível que ao nós pensarmos nisso, nós venhamos a abrir gavetas da nossa alma que são extremamente preocupantes. É necessário, no estudo de Eclesiastes, estar disposto a expurgar essa infecção da alma, tocar nos pontos negativos, complicados, decidir sobre questões que nós empurramos com a barriga e fingimos que não vemos. Aí que está a questão. Para a gente conseguir viver de uma maneira razoável, nós precisamos nos desviar de alguns temas. Eu não sei se você consegue enxergar dessa forma, mas muitas das questões que são fundamentais para a vida, nós nos desviamos. É muito comum, por exemplo, que uma pessoa descubra aquilo que está acontecendo com o seu filho, com a sua filha, depois que o negócio já está ladeira abaixo. Por quê? Porque é muito difícil imaginar que o seu filho e a sua filha, que você criou com tanto carinho, que tem demonstrado durante tantos anos uma atitude coerente, cristã, é difícil imaginar que esse mesmo filho possa em algum momento se desviar dos caminhos do Senhor. É difícil acreditar que ele pode fazer coisas absurdas. Então, a gente vai empurrando com a barriga. E a hora que a gente vê, a vida passou, e o que nós estamos vendo é um quadro não tão bonito, daquilo que nós imaginamos que seria o ideal. Por outro lado, é exatamente isso que acontece com a nossa vida. Nós muitas vezes empurramos com a barriga questões da nossa existência que são fundamentais para tomarmos uma decisão profunda e sincera daquilo que nós queremos. E não permitir que os desdobramentos da vida conduzam a nossa história. Isso nós não estamos falando aqui da soberania de Deus. Estamos falando na nossa participação, na nossa escolha diária. Porque Deus é soberano em todos os momentos. Ele conduz os nossos passos. Mas é inegável que a Bíblia nos dá uma atitude, uma verdade profunda. Quando ele diz, escolham hoje a quem vocês querem servir, Se vocês escolherem esse caminho, esses serão os frutos. Se vocês escolherem esse caminho, esses são os frutos. A responsabilidade do homem é algo impossível de se negar nas Escrituras. Então, quando nós estudamos Eclesiastes, nós estamos propondo uma reflexão mais profunda. Por isso eu fiz a brincadeira com vocês, de que vocês não devem ler o livro de Eclesiastes se não forem pessoas corajosas e dispostas a tocar em temas extremamente relevantes da nossa existência. Eclesiastes é a tradução da palavra do hebraico Kohelet, que em algumas versões traduz o livro como o pregador. Na verdade, a ideia de Eclesiastes, quando esse Kohelet, ele foi traduzido para o grego,
ele foi traduzido como Eclesiastes, porque ele é o homem da assembleia, né? O homem da congregação, aquele que se levanta no meio do povo para dar algum recado, para dar alguma palavra. Então, por isso a palavra do grego eclesia, que é traduzida por igreja, mas não é só igreja que se traduz da palavra eclesia. O Eclesiastes não é só pregador, pastor, profeta, é aquele que se levanta como aquele que sabe um pouco mais e anuncia alguma verdade. Então, Eclesiastes é atribuído a Salomão, como o homem que tem sido rei em Jerusalém, no texto, e ele como o homem mais sábio da sua época, mas, independentemente se todo o texto é de Salomão, a lição que nós aprendemos tem muito da vida de Salomão por trás. Pode passar, Julinha. O tema do livro, para a gente resumir, né? O tema principal, né? A proposta inicial do verso 2 é: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Ele usa a expressão vanitas, né? Como algo que é vão, sem valor, vento de nada, poeira no vento, dust in the wind, bolha de sabão. Basicamente é isso. Então, quando eu usar qualquer uma dessas expressões, eu estou dizendo que é vaidade. Então, poeira no vento, bolha de sabão, vento de nada, é isso que ele diz, é algo passageiro, né? Pensar, irmãos, é extremamente importante, mas pode ser um caminho extremamente perigoso, porque pensar naquilo que é vão, sem agir, é a mesma coisa que admitir que nós gostamos daquilo que é vão. Apesar de sabermos que aquilo é passageiro, é vaidade, é futilidade, é poeira no vento, é bolha de sabão, ainda assim, nós nos apegamos a essas questões que são chamadas de vaidade e nos esquecemos de que a proposta de reflexão, ela não é nada se ela estiver desconectada da ideia de uma ação imediata, de uma mudança de atitude. Olha o que diz o texto, pode passar, de Eclesiastes 1, eu vou pedir que você deixe aberto no livro de Eclesiastes. Na maioria das vezes nós vamos ter o texto aqui, para a gente não se perder na tradução, mas de repente eu vou pedir para você abrir alguns dos capítulos, para a gente conferir na nossa versão. O texto de Eclesiastes 1 diz assim, ó: pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Assim, eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento, pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento, e quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Então, veja só, por que o livro de Eclesiastes é um livro perigoso? Porque aquele ditado que eu citei há 2 semanas, o ditado em inglês que diz que a ignorância é uma bênção, é exatamente a versão oposta daquilo que ele está dizendo, que a sabedoria leva ao sofrimento. E vocês, não sei se vocês concordam com isso, mas você já disse alguma vez na vida assim: eu preferiria não saber disso? Alguém já disse isso? Porque quando a gente descobre a realidade da vida, quando você descobre os pecados de uma pessoa que você gostava muito, você se decepciona de uma forma que você deixa de acreditar na humanidade por alguns instantes. Você fala assim: fulano de tal não pode ser, né? Tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Então, muitas vezes, nós avaliamos a nossa vida, a nossa história, a partir justamente da nossa expectativa, da nossa percepção de mundo, da nossa visão do ideal de Deus. Eu me lembro da primeira vez que eu estudei profundamente o livro de Eclesiastes no seminário. Geralmente nós lemos o capítulo 3, a passagem sobre existir tempo para todas as coisas, ou então lemos o final do capítulo 11, início do capítulo 12, falando para o jovem, exortando, orientando que ele viva a vida, mas de tudo ele vai prestar contas. Mas eu me lembro de um estudo sistemático com o pastor Shirleyton, né, que foi pastor da Batista Central aqui de Campinas, durante auxiliar do pastor Marcílio, e ele ia versículo por versículo.
ele ia avaliando versículo por versículo, aquele conhecimento que ele ia transbordando na sala, nós íamos falando o seguinte: por que a gente está aqui então? Se nada tem sentido, se nada tem valor na vida, por que a gente está aqui? E então ele começou a retornar, saiu daquele momento de sofrimento e nos levou para a percepção daquilo que é verdadeiro e profundo na vida. Irmãos, eu nunca mais esqueci, eu nunca mais deixei de entender que é preciso refletir profundamente sobre como nós temos vivido. Refletir profundamente sobre qual tem sido a nossa atitude diante da existência. A hora que você para pensar, é como se no meio de uma, eu imagino assim, no meio de uma discussão, e aí as duas pessoas caem em si, que aquela discussão não tem sentido, é poeira no vento, é bolha de sabão, é vento de nada, e aí elas falam o seguinte: puxa, o que tem valor? Isso acontece muito, e Salomão vai trabalhar isso na ideia de que melhor é a casa do luto do que da alegria. Porque é justamente no momento do luto e do sofrimento que nós somos capazes de entender a nossa insignificância. E ao entendermos a nossa insignificância, não significa que Deus nos mantenha na insignificância. E aí nós vamos trabalhar isso um pouquinho mais adiante, tá bom? Então, vejamos o texto inicial como a introdução do tema e pensemos. Pode passar. Versículo 2 do capítulo 1. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Então ele começa a trabalhar a partir do capítulo 2, se você puder abrir, em capítulo 2, versos 4 a 11, ele começa a trabalhar justamente a ideia de que todas as coisas materiais são vaidade. Lembrando que quando a gente usa a expressão vaidade, nós não podemos limitar essa expressão ao uso popular da palavra vaidade. Porque quando a gente diz que uma pessoa é vaidosa, nem sempre a gente está dizendo algo pejorativo. A gente pode estar dizendo que a pessoa gosta de se arrumar, né? Ou a gente diz que a gente fala assim: a pessoa é muito vaidosa. A gente pode estar dizendo que essa pessoa é uma pessoa fútil. Agora, quando a gente diz que a roupa, o dinheiro, o carro é vaidade, nós estamos dizendo que aquilo pode ser algo passageiro. Então a palavra vaidade, ela pode caminhar pelo menos para 3 direções. Então vamos tomar cuidado para a gente não limitar o termo na forma de usá-lo, ok? Capítulo 2, verso 4, ele começa: lancei-me a grandes projetos. Aí para aqueles que estão pensando em construir casas, né? Construí casas, plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito, e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil e correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Irmãos, o verso 10, ele diz assim, nada que os meus olhos desejaram, que o meu coração desejou, eu neguei para mim. Tudo que era possível em recursos materiais, em recursos humanos, em perspectiva de vida, tudo que ele queria, ele alcançou. Ele deu para si mesmo tudo o que ele desejou. Você já pensou assim? Eu já pensei, por isso eu estou dizendo, como será que é não precisar pensar em dinheiro? Você já parou para pensar? Sabe aquela coisa quando você vai no supermercado, você pega o pote de leite, você fala assim, a lata de leite, a garrafinha, R$ 2,99. Nossa, eu consumo 10 vezes R$ 2,99, R$ 29,90.
aí você olha o outro, você fala assim, mas eu não queria esse aqui, eu queria o sem lactose. Aí você vai a R$ 3,99, você fala, vai aumentar R$ 10. Você já pensou se você não precisasse fazer conta? Já parou para pensar? Saiu o celular, você compra. Saiu o carro, você compra. Você vai no supermercado, pega tudo, enche 2 carrinhos. Eu me lembro, quando eu era pequeno, meu pai enchia 2 carrinhos. Hoje a gente consegue ali, vai no atacadão, vai no tenda, vai nos lugares, e aí o carrinho, você vê que ele está meio assim, cabe mais coisa ali dentro. Mas você já imaginou se a gente não precisasse fazer conta? O sábio, Coelé de Eclesiastes, não fazia conta. Ele comprava o que ele queria. Ele fazia tudo o que o seu coração desejava. Mas o verso 11 conclui com a seguinte lição: contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Mas olha, antes dele perceber que tudo era inútil, você viu nos versos anteriores, quando ele diz que ele se alegrou com tudo que ele conseguiu? Sabe aquela sensação de Deus, né? No 7º dia depois da criação, que ele viu que tudo era bom e ele descansou. O homem faz isso muitas vezes. Olha o que eu construí. Eu construí uma casa, eu tenho meu carro, eu não preciso de dinheiro. Aí eu sento no banquinho da vida e falo o seguinte: me alegrei com tudo que eu consegui. Só que quando nós caímos em si e passamos a pensar profundamente na nossa existência, nós percebemos que tudo aquilo que nós conquistamos torna-se inútil, poeira no vento. Sabe por quê? Olha o que está dizendo lá, volta lá para Eclesiastes 2. Ele diz assim, no verso 11: na verdade, na segunda parte, eu me alegrei em todo o meu trabalho, só que essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Qual é a recompensa de tudo? Comprou isso, comprou aquilo. Qual que é a recompensa? A alegria por ter conquistado, só. Veja que o cristão, ele está... Hoje de manhã, no estudo aqui que a gente estava fazendo, a gente chegou a essa conclusão, que nós relacionamos felicidade, bênção de Deus, com bem-estar. Aliás, eu não aguento mais por nome de programa que remete a bem-estar. Até no meio gospel, né? É tudo de bem com a vida, é tudo com isso, seja feliz. Irmãos, bênção nas Escrituras nunca está condicionada exclusivamente a sucesso financeiro. Em alguns momentos, sim, no Antigo Testamento. Em alguns momentos, a progressão financeira, a progressão do povo de Deus era sinônimo da bênção dele. Mas em muitos momentos, nós vemos que a bênção estava no deserto, na tribulação, no cumprimento da missão, e não naquilo que se adquire em vida. Isso que o pregador está dizendo. Só que a igreja de hoje parece que está encantada com as cebolas do Egito, está encantada com aquilo que é material, como se nós não tivéssemos uma pátria celestial. O pregador, o sábio, que tudo teve, ele está nos propondo termos coragem de admitir que nós somos materialistas. Ai, pastor, eu não sou. Eu sei que talvez nem todos sejam. Mas o ser humano, ele precisa de coisas. E é natural, está na essência do ser humano. Ninguém quer perder dinheiro. Isso não é ruim, depois nós vamos ver adiante. Mas o que ele está dizendo é que, se algo material nos satisfaz, o nosso alicerce vai ruir. Porque a recompensa que nós temos dura 70 anos, 75, 80 talvez. Mas não dá para se apoiar em algo que é bolha de sabão, poeira no vento, futilidade, vento de nada. Todas as conquistas e a alegria que ele teve com os bens, ele sabia que seriam arrancadas dele em algum momento. E veja só, todas as conquistas que nós temos em vida, todas, em algum momento nos são arrancadas. Quer seja pelas pessoas, por um negócio mal feito, ou por aquele bichinho que chega com uma foice e diz o seguinte: agora é a sua hora. Já era. Bolha de sabão, vento de nada. A morte nos tira todo o esforço que nós dedicamos para construir. Olha o que diz Eclesiastes 5:10. Pode passar. Quem ama o dinheiro
jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Irmãos, quando nós entramos num processo de... o que ele está dizendo, vamos tentar sair do dinheiro. Quem já se envolveu, talvez o Edson aqui que tem mais conhecimento, é muito comum que pessoas entrem na academia e comecem a ficar forte, e ele fala o seguinte, não, agora eu não estou satisfeito com isso. Aí ele toma alguma coisa para ficar um pouquinho mais forte, aí ele não está satisfeito com aquilo, até que chega um determinado momento, o rim começa a falhar, a saúde dele já não é mais a mesma, e aquela imagem que ele alcançou, durou quanto tempo? Quanto tempo dura a vida de uma pessoa que investe em anabolizante? Em algum momento, ele vai perceber que aquilo foi poeira no vento, bolha de sabão, vento de nada. Por quê? Eu me alegrei ao olhar no espelho. Gente, a coisa mais engraçada, você quer dar risada? Você está de mau humor? Vai para a academia. Vai para a academia, mas não entra na esteira, porque senão vai ter uma depressão profunda, né? Você ficar lá 30 minutos na esteira, você não aguenta de tanta depressão. Mas vai para a academia, o Eros sabe disso, ele deve dar risada. O cara entra na academia, ele compra as roupas, tudo bonitinho, né? Todo mundo já fez isso. Aí depois de uma semana de academia, ele já começa a olhar assim no espelho, né? Já vai assim para ver se deu uma saltadinha. É ou não é, Eros? Todo mundo faz. Por quê? Nós precisamos da imagem. Nós precisamos identificar a bênção, ou algo que nós alcançamos. Só que pega uma dor de garganta, fica 2 semanas, murcha tudo de novo. É assim. A conquista não dura. A conquista não dura. Mas ele diz também, pode passar, que todas as coisas imateriais também são vaidade. Então você podia pensar assim comigo. Então, se eu não posso investir no meu corpo, ou no recurso, no dinheiro, então eu vou ser um intelectual, um homem que pensa, vou orar todos os dias, e ele vai então para coisas imateriais. E o pregador diz que as imateriais também são vaidade. Olha o que ele diz nos versos 12 a 15. Ele diz assim: depois que ele já falou dos materiais, ele diz, então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas. Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Aí fiquei pensando, o que acontece ao tolo também acontecerá comigo. Que proveito eu tive em ser sábio? Então eu disse a mim mesmo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Veja só, olha o que ele está dizendo. Um sábio que governou Jerusalém por muitos anos, que teve mais recursos do que qualquer pessoa, que não negou nada que os seus olhos e coração desejaram, e ainda assim não encontrou significado na vida. Mas ele decide então se apegar a algo que é imaterial. Ele vai analisar a sabedoria e a loucura. E ele chega a uma conclusão óbvia e maravilhosa. A sabedoria é melhor do que a loucura. O mesmo que diz que quem tem sabedoria sofre, é o que diz que ainda que o conhecimento me traga sofrimento, logo eu percebo que ser sábio é melhor do que ser insensato e tolo. Eu não sei se você gosta de filme, mas se você gostar de filme, existem hoje inúmeros, dezenas de filmes que mostram a manipulação das massas, que mostram como é possível para o senso comum, para uma rede de televisão, ou para redes de televisão, pensamento popular, manipular as pessoas. Sem pensar, nós vamos repetindo coisas. Então, ser sábio é não permitir que as coisas nos manipulem. Mas nós vamos sofrer, porque pessoas que estão ao nosso redor são manipuladas. E nós temos que debater com pessoas que estão sendo levadas pela mídia, sem uma reflexão. Então, o que o sábio diz é o seguinte: sabedoria é melhor do que a tolice, do que a loucura, do que a insensatez. Só que ele repousou na sua sabedoria, e chega um determinado momento da vida e falou o seguinte: bom, o que eu ganho em ser sábio ou tolo?
o tolo vai morrer e eu vou morrer. Logo, a sabedoria é vaidade. Logo, as conquistas imateriais, dignas, virtuosas, também são passageiras. Bolha de sabão, vento de nada, poeira no vento. Sabe por quê? Porque a partir do momento que o botão da nossa história se desliga, todo conhecimento que é algo imaterial, ele... Parou para pensar nisso? Ele faz assim, ó. Sumiu. Não existe mais. Bolha de sabão. Apesar da sabedoria ser melhor do que a loucura, ela pode se constituir também em vaidade. É como se todo conhecimento que nós adquiríssemos durante a nossa vida, nós não levássemos conosco, fossem deletados para sempre da nossa história. Veja o que diz Eclesiastes então 2,16, que a gente começou a ler. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como morre o tolo? É exatamente assim que acontece. Se as conquistas materiais são vaidade, as imateriais também são vaidade, no sentido de serem passageiras, bolha de sabão, vento de nada. Aí ele diz, a partir do verso 18, pode passar. Pode deixar aí, daí a gente... A partir do verso 18 ele diz, está um pouquinho lento aqui. Diz assim: desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que desejá-las para aquele que me suceder. E quem pode dizer se ele será sábio ou tolo? Todavia, terá domínio sobre tudo o que realizei, o meu trabalho e com minha sabedoria debaixo do sol? Isso também não faz sentido. Cheguei ao ponto de me desesperar por todo o trabalho no qual tanto me esforcei debaixo do sol, pois o homem pode realizar o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terá que deixar tudo o que possui como herança para alguém que não se esforçou por aquilo. Isso também é um absurdo e uma grande injustiça. Que proveito tem um homem de todo esforço e de toda ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é um absurdo. Ele está dizendo, irmãos, que todo o esforço, tudo o que ele fez, foi vaidade. Como eu já destaquei aqui, o esforço não é algo permanente. Todo o estresse, todas as horas perdidas, para depois de tudo perceber que também o esforço foi passageiro. O benefício do esforço foi algo passageiro. Muitas pessoas gastam sangue, suor e lágrimas para construir o seu futuro, a aposentadoria dos seus sonhos, o seu patrimônio, o legado para a história, para a família. Mas a questão é, quem curte mais as nossas conquistas? Nós ou os outros? Eu fiz um cálculo simples, e eu não quis fazer um gráfico, porque eu vou falar de coração. Nós decidimos como sociedade que mais ou menos a média de estudo nossa é de 15 anos. Mais ou menos nós estudamos 15 anos, tá? Se você pegar até o final da faculdade, tal, dá mais, em média 15 anos. Está se falando que nós vamos então ter que trabalhar por volta de 40 anos da nossa história, dos 20 aos 60 e tudo mais. 44 horas por semana, 48 semanas por ano, contando que nós temos 4 semanas de férias. Isso dá numa conta simples em torno de 120 mil horas entre estudo e trabalho na vida. Em torno de 120 mil horas. Uma vida de 75 anos aproximadamente, na média, é vivida então em 650 mil horas. Nós trabalhamos 120 mil horas. Dessas, 220 mil horas nós passamos dormindo. E mais 80 mil horas comendo. Outras 80 mil horas fazendo tarefas de casa. Sobram então 150 mil horas. E aí a pergunta é, curtindo tudo que eu conquistei? Negativo. Passamos mais umas 50 mil horas indo e vindo dos lugares. Porque nós não contamos só simplesmente as 8 horas que nós trabalhamos. Nós temos que contar a ida
e a volta durante a nossa vida, durante a nossa história. Na sociedade atual, em torno de 80 mil horas à frente da TV, computador, celular e tantas outras coisas que nós fazemos. Sobram então 20 mil horas da nossa vida. Imagine que você viaje todos os anos por 7 dias, tirando comida e sono, você se divirta em torno de 8 horas por dia na sua viagem de 7 dias por ano. Isso dá em torno de 4.200 horas de diversão. Imagino que você se divirta 2 horas por semana, durante todas as semanas da sua vida, isso dará em torno de 7.800 horas. Então, 120 mil horas trabalhando para 10, 11 mil horas nos divertindo. Você sabe o que isso significa? Que todo trabalho, a gente ganha 10% da nossa vida para nos divertir. Talvez seja exatamente isso que ele disse. Isso é vaidade e correr atrás do vento. Eu quase me matei quando eu li isso a primeira vez, né? Falei assim, bom, então viver não vale a pena? Então vamos acabar com tudo isso? Não foi isso que Jó fez? Senhor, se eu não tenho jeito, eu não tenho dinheiro, eu não tenho recursos, eu não tenho amigo, então me leva de uma vez. Só que a história não acaba por aí. Eclesiastes 5, 15 e 16, não está ali, mas vamos ler, não está aqui não. 15 a 16, 5, 15 a 16. Diz assim: o homem saiu nu do ventre de sua mãe, e como vem, assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. Há também outro mal terrível. Como o homem vem, assim ele vai. E o que obtém de todo o seu esforço em busca do vento? Essa foi uma pergunta que ele fez. Mas eu vou fazer uma pausa para a gente respirar, para a gente não entrar em depressão profunda. Eu disse para vocês que tínhamos que ser corajosos para estudar Eclesiastes. Não dá para a gente ficar no lugar comum. Antes que nós entremos, então, em depressão por conta da nossa insignificância, nós precisamos entender que a vaidade que ele trabalha aqui, ele está dizendo, é que nós gastamos muito tempo da nossa vida em coisas que trazem muito pouco resultado para a nossa história. Vaidade, neste caso, é algo que passa, como eu disse para vocês, bolha de sabão, algo que hoje existe e em pouco tempo se dissipa no ar. Não deixa raízes eternas. Vaidade tem a ver com algo passageiro, fútil, né? E num sentido profundo, algo que nós dedicamos a nossa vida, esperando receber alguma coisa que nunca vai vir. Por isso nós precisamos entender qual o objetivo das primeiras lições. Olha o que diz Eclesiastes 2, 24, pode passar, Júlia. Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. E vi que isso também vem da mão de Deus. Veja que ele muda então o discurso. Ele diz que o material é passageiro. O imaterial é passageiro. Todo o esforço é passageiro, fútil, bolha de sabão, poeira no vento, vento de nada, é insignificante. Mas ele diz então que para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer no seu trabalho. E ele viu que isso vem da mão de Deus. O fato de algo ser passageiro e até mesmo sem sentido, não significa, irmãos, que seja algo que precisa ser rejeitado e desprezado. Mas algo ao qual nós devemos dar o seu devido valor, o valor que ele merece. Afinal, bolhas de sabão têm a sua missão. Hoje nós vimos isso, né? Estávamos almoçando e um menininho, filho do Daniel, estava ali, do Daniel Pastor, ele estava se alegrando com bolhas de sabão. Então, a gente fazia as bolhas de sabão, ele dava gargalhadas, e aquilo alimentou a minha alegria de ver uma criança feliz por conta daquela bolha de sabão. Eu tinha já tinha planejado durante a semana falar, e Deus me deu a experiência de ver que bolhas de sabão têm a sua missão, alegrar aquele instante da vida. E as coisas que são passageiras, que nós conquistamos, o material, a sabedoria e todo o esforço, tem o seu valor. O que não pode ser é o alicerce para a nossa eternidade, para a nossa transcendência. Tudo que é passageiro pode ter o seu valor e tem que ser encarado como tal.
Ou seja, alegrar e inspirar a vida de crianças com bolhas de sabão e de adultos, como nós fomos em julho num casamento da minha prima. Irmãos, vocês precisam ver que ao invés de jogar arroz, foi bolinha de sabão, até na hora da entrada, saída e tal. A hora que nós olhamos as fotos, ficaram fotos tão lindas, que vão se perpetuar nos olhos de quem viu aquelas imagens, porque as bolhas de sabão tiveram o seu papel. E como é bom nós pararmos, depois de uma semana de trabalho, uma sexta-feira à noite, por exemplo, sentar na família e falar o seguinte: olha, nós vamos fazer uma comidinha diferente, né? E aí você faz aquela comida, senta na mesa, olha para a cara do seu filho, da sua esposa, e aí você vê aquele momento de alegria. Quando eu disse, na dedicatória do meu livro, que eu falei justamente para minha filha e para minha esposa, eu estou falando, irmãos, que não há nada mais gostoso do que no final da semana, nós sentarmos juntos numa sexta-feira, comermos e desfrutarmos o fruto do nosso trabalho. Isso é maravilhoso. Eu só não posso achar que isso vai me dar a eternidade, mas Ele me dá uma porção dela. Pelo menos naquele instante, Ele foi eterno enquanto durou. E aí a gente vai trabalhar todos os dias para construir momentos assim. Nós não podemos esquecer que as bênçãos, pode passar, as bênçãos, elas vêm da mão de Deus. Nós nunca, o que o sábio de Eclesiastes está dizendo é o seguinte: nós nunca podemos esquecer que a capacidade de trabalhar, de criar, de existir, vem da mão de Deus. Por isso não podemos pautar a nossa história, colocar os nossos pés sobre o alicerce daquilo que é passageiro. Nós precisamos colocar os nossos pés no alicerce daquilo que é eterno, divino, transcendente, maravilhoso. Olha o que diz em Eclesiastes 3, 11 a 15. Estamos saindo da depressão, show depressão. Eclesiastes 3, ali está 11 a 35, mas 11 a 15, tá? Depois do texto do tempo para todas as coisas, diz assim: Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre, e isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é já foi, e o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Olha o que ele está dizendo. Primeira coisa, Deus é perfeito em tudo que faz. Deus, ele é maravilhoso em tudo que faz. Eu acho lindo, e eu acho até legal, quando as pessoas postam imagens, né, de flores, plantas. Essa semana, alguns irmãos aqui postaram, e outros conhecidos, folhas. Tem como agradecer por coisa tão linda que Deus fez? Tudo que Deus fez é perfeito. Quando você olha os detalhes de uma flor, de uma planta, dos animais, aquilo que Deus fez é perfeito. Uma das coisas importantes sobre a criação é que Deus fez cada coisa no seu devido tempo, do seu devido jeito, para o seu devido propósito. Sobre tudo o Senhor tem domínio, até o ponto de criar no coração do homem o anseio pela eternidade. E há momentos na vida, não sei você, e eu vi recentemente um filósofo que se diz ateu filosoficamente, mas não ateu prático, né? Ele diz o seguinte: quando eu vejo algumas coisas na vida, eu preciso acreditar que aquilo é milagre. Quando ele diz isso, eu penso que talvez nós, como cristãos, somos alertados para a ideia de que nós precisamos aprender a enxergar o milagre de Deus em cada instante, em cada relacionamento restaurado, em cada oportunidade alcançada, em cada momento de alegria e satisfação que nós temos na presença uns dos outros. Nós precisamos enxergar como Deus pode unir pessoas tão diferentes no mesmo propósito. Isso é milagre, isso é atuação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender isso. Aí nós aprendemos também que somos capacitados por Deus para desfrutar da vida.
Veja que Deus nos deu a todos os homens o dom, o presente, a capacidade de desfrutar do trabalho. Trabalhe arduamente, lute por tudo aquilo que você quer, mas desfrute sabendo que tudo vem da mão de Deus. É a Ele que nós devemos toda a honra por aquilo que alcançamos e não a nós mesmos, porque nós somos o quê? Poeira no vento, vento de nada, bolha de sabão. Mas Deus nos dá uma alegria tão grande que Ele passa a nos apontar para alguma coisa que não é passageira, fútil e vaidade, né? Devemos desfrutar de todas as coisas com temor. Sabe por quê? Quando Ele diz que Ele investigará o passado, Ele está apontando para aquele texto lá de final do capítulo 11, quando Ele diz o seguinte: desfruta, mas saiba que de tudo o que você fizer, Deus te pedirá contas. E quando Ele diz isso, tem uma coisa que entra na minha mente constantemente. Não simplesmente na visão negativa, tipo assim, você não pode fazer isso porque Deus vai te punir. Eu penso que o lado positivo talvez seja uma das coisas que o crente aprendeu a não desfrutar. Tem coisas que Deus quer que nós venhamos a desfrutar. Estávamos falando isso ontem com um irmão e uma irmã, estávamos falando justamente sobre isso. Tem coisas que a igreja podou tanto no passado, crente não faz, crente não faz, crente não faz. E é fato que não faz. Mas ao invés da gente se apegar, por que a gente não se apega àquilo que crente tem que fazer? Crente tem que se alegrar no seu relacionamento conjugal. Crente tem que se alegrar em todos os momentos. Ele tem que aprender a desfrutar da vida. Só que sabe qual que é o problema do crente? Ele quer desfrutar da vida no domingo das 6:30 da tarde às 8 da noite. Ele quer descansar na hora do culto. Ele quer sair com a família na hora do culto. Ele quer tudo na hora do culto. Só que Deus deu uma vida inteira para a gente se organizar. A gente tem que aprender a desfrutar com sabedoria. Pode passar, Julinha. O que ele apresenta é que Deus é um justo juiz. Veja que o verso que nós lemos mostrou que ele visitará as obras de cada um. E ele então diz na sequência, pode passar em Eclesiastes 3, 16, 17 e 4, 1 a 4. Olha o que ele diz. (16 e 17). Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio, Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Olha o que diz 4, de 1 a 4. De novo olhei e vi toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas não há quem os console. O poder está do lado dos seus opressores, e não há quem os console. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois estes ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Olha a depressão querendo voltar. Descobri que todo o trabalho e toda a realização surgem da competição que existe entre as pessoas. Mas isso também é absurdo, é correr atrás do vento. Olha o que ele está voltando a dizer: o homem escolhe o caminho do mal. A impiedade, a violência, a vingança, a inveja. Mas Deus fará justiça em tempo oportuno. Deus fará justiça. Nós precisamos crer nisso. Hoje nós citamos alguns exemplos de homens e mulheres hoje pela manhã, no estudo que a Marta deu. A gente estava falando um pouquinho sobre essa questão da bênção, da justiça e tal. E quando eu lembrei da história de José, a história de José é uma história interessante, né? Porque Deus o abençoou de maneira grandiosa. Só que engraçado é que ele passou mais tempo na vida sendo perseguido do que exaltado, né? Ele passou muito mais tempo na vida no deserto, na prisão, como serviçal, do que exaltado. Só que a alegria que ele tinha é porque Deus é um justo juiz. E em tempo oportuno, ele há de exercer a sua justiça. Então, o que nós precisamos fazer, extraindo a sabedoria do sábio, é confiar na justiça de Deus. Auto-engano, pode passar. Todas as coisas que nós estamos vendo até agora são muito importantes. Mas eu queria chamar a sua atenção para uma coisa muito séria.
Tanto em Jó e em Provérbios nós trabalhamos isso, mas de tão relevante ela precisa ser repetida. No capítulo 5, ele fala de votos, de palavras, de coisas que nós dizemos para Deus e com as quais nós nos comprometemos. Talvez seja esse um dos grandes problemas do homem, a sua incapacidade de viver dentro da realidade da vida. Falar e não cumprir, declarar e não viver, adorar sem viver aquilo que se exalta, que se proclama com as palavras, exaltação da própria virtude. Queridos, seria muito bom se parássemos de falar em nome de Deus e a respeito dele, se nós não conseguimos viver. Nós precisamos enxergar a quem nós somos, a realidade de quem nós somos, falar pouco das nossas obras, porque, como nós dissemos há 2 semanas, a virtude, ela deve ser envergonhada. Nós temos que reconhecer que Deus usou a nossa vida, mas não exaltar a nossa capacidade. Tudo vem de Deus. Até o nosso discurso precisa mudar. O que nós fazemos de errado é culpa nossa. E o que nós fazemos de certo, devemos toda a honra e toda a glória a Deus. Essa é a matemática divina. Presta atenção comigo. O que fazemos de errado, culpa nossa. O que nós fazemos de certo, é obra de Deus nas nossas vidas. Nada vem de nós, mas nós temos que nos alegrar, porque apesar de indignos, Ele nos torna dignos, mas pelos méritos dEle, e não pelos nossos méritos. Olha o que diz Eclesiastes 5, verso 7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor de Deus. A grande questão é que Deus não chamou marqueteiros para vender a sua imagem. Ele chamou discípulos para refletir a sua luz. Preste muita atenção no que eu estou dizendo. Deus não quer pessoas que façam propaganda do seu nome. Ele quer discípulos que reflitam a sua luz, com as suas atitudes. Porque Ele já é grande. Ele não precisa de nós. Mas Ele nos dá o privilégio de refletirmos a sua luz com a nossa vida. Uma dificuldade, estamos partindo para a parte final. Um dos grandes problemas dessas reflexões, irmãos, sobre o sentido da vida, é que em grande parte das vezes, e a maior parte das pessoas, preferem não pensar nisso. Em algum momento, talvez você tenha se desligado. Em algum momento, talvez você tenha dito o seguinte: isso é muito difícil, tá? Eu quero saber como que a gente vai agir na prática. E a gente vai empurrar, como eu disse no começo, a gente vai empurrando com a barriga. E a hora que a gente olha para trás, para a nossa história, a gente fala o seguinte: se eu tivesse agido assim ali, se eu tivesse agido assim aqui, né? Então a gente precisa parar de nos acomodar. A gente não pode se acomodar com o jeito brasileiro de fazer as coisas, no sentido de ir empurrando com a barriga, de não ser disciplinado com a sua própria vida espiritual. A famosa mudança que o Evangelho propõe, e que Deus pode operar e quer operar, eu vou falar uma coisa para vocês vão ficar chateados comigo, possivelmente. Mas a gente vê muito pouco na nossa vida e na vida dos outros. Essa mudança verdadeira, profunda, a gente vê muito pouco. Na grande multidão, a grande transgressão, muito mau hábito. Só que isso não significa que nós temos que nos entristecer com isso. A gente tem que enxergar isso como um desafio, para que nós sejamos parte do grupo que aceita que Deus transforma a nossa história. A gente tem que analisar a vida a partir de uma outra perspectiva. Eu estava ouvindo uma palestra essa semana e falando justamente sobre essa questão de mudança de hábito. Quando você analisa tanto sociológica quanto antropologicamente, a ideia é o seguinte: uma pessoa só muda de hábito quando aquilo traz algum benefício muito marcante para ela. Quer um exemplo? A pessoa vem para a igreja, assiste um culto, aí começa a fazer amizade, e aí a hora que ela percebeu que ela fez amizade, todo mundo é batizado, participa de tudo, ela vai num apelo, aceita a mão, levanta a mão, aceita Jesus, pelo menos aparentemente, vai lá no batistério, passa pelas águas, e então ela faz parte, ela tem direitos. Na primeira situação difícil, irmãos, eu vejo isso o tempo todo, né? A pessoa esquece. Um mês depois ela está postando que ela é do signo tal, que ela foi na comunidade da luz, da Jorrei, é isso que acontece.
As pessoas, elas se transformam de maneira fabricada, e a verdadeira transformação é obra de Deus, do Espírito Santo em nós, que gera mudança de atitude, e a gente muda os nossos amores. Irmãos, carregar a cruz não parece uma questão muito atraente. Sofrer e pagar o preço deve ser a mensagem central do Evangelho. Carregar a cruz, pagar o preço, enfrentar os desafios, não parece que isso seja muito atraente. Por isso que a transformação que a gente espera da igreja, dos discípulos que reflitam a luz, ela é tão difícil de ser vista. Aquela luz apagada da vida da igreja, muito barulho e muito marqueteiro gospel, né? Jesus vai mudar a sua vida, Deus é grande. Ele é grande independentemente do que você fala, mas a estratégia bíblica é discípulo fazendo discípulo, refletindo a luz de Cristo, não querendo glória para si, mas exaltando aquele de quem nós não somos dignos nem de desatar as amarras das sandálias. Esse é o Evangelho. Tim Keller disse o seguinte, pode passar. Justamente, eu estava preparando o estudo quando eu vi o pastor Walter postando postando essa mensagem. Nossos amores mostram aquilo em que de fato cremos, não aquilo em que dizemos crer. As pessoas, portanto, mudam, não quando mudam simplesmente seu pensamento, mas quando mudam o objeto do seu maior amor. Irmãos, eu quero saber se você tem coragem de assumir que talvez você não ame a Deus de todo o seu coração. Eu quero saber se você tem coragem de assumir que nós amamos as circunstâncias que Ele nos propõe em alguns momentos, as pessoas que Ele nos deu, mas talvez nós estamos deixando de amar aquele que é digno de ser amado. Talvez porque nós não fomos alcançados verdadeiramente pelo amor de Deus. A melhor porção, pode passar. Lá no capítulo 7, e você não precisa ler agora, pode ler na sua casa. Ele está dizendo o seguinte: não rejeite o sofrimento. Verso 3 do capítulo 7. A dor faz parte da formação do nosso caráter. Não rejeite a repreensão. Sem disciplina e correção é impossível crescermos. Seja paciente. Paciência é fruto da confiança, da atuação de Deus na história. Ele diz: não dê lugar à ira. Os maus sentimentos distorcem a realidade da vida. Seja grato pelo hoje. Cada tempo foi feito por Deus para vivermos nele. Encare os desafios e confie em Deus. Ele está conosco, Ele é o Deus Emanuel. Dedique-se a tudo o que fizer, né? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? Desfrute dos caminhos que Deus nos proporcionar. Aproveite as bênçãos de Deus no tempo certo e com sabedoria. Eu queria ler com você o verso 9 do capítulo 9 e 11, 9. E aí a gente vai para a última passagem. 9, 9 e 11, 9. Ele diz: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. E olha o que ele diz, 11, 9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade. Seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude. Siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar. Mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. O que ele está nos mostrando, irmãos, é que por mais que a vida não tenha sentido, se nós reconhecemos que tudo vem de Deus, nós temos que desfrutar no tempo da nossa existência das oportunidades que Ele nos deu de sermos felizes, termos prazer. É mais ou menos assim. Capítulo 7 diz isso: se Deus proporcionar alegria, capítulo 8, seja alegre. Se Deus proporcionar para você um sofrimento, confie nele.
Mas viva aquele momento, não se alegre no sofrimento, mas encontre a esperança e a confiança em Deus até no momento do sofrimento. E aí vem as passagens, existem algumas passagens centrais durante todo o livro. Capítulo 1, 2, 4, 8, 12, são passagens centrais. Eu vou apresentar duas para a gente encerrar. Pode passar. Primeira passagem central que eu vou falar para vocês, capítulo 8, versos 16 e 17. Quando voltei a mente para conhecer a sabedoria e observar as atividades do homem sobre a terra, daquele cujos olhos não veem sono, nem de dia nem de noite, então percebi tudo o que Deus tem feito. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não o encontrará. O sábio pode até afirmar que entende, mas na realidade não o consegue encontrar. Isso traz ou tristeza ou alívio. Eu prefiro o alívio. Sabe aquela coisa de que nós estamos em busca para encontrar a profundidade do amor de Deus, a profundidade dos planos, por que existe sofrimento, por que aquela questão da teodiceia na filosofia, por que existe crianças que morrem de fome. Irmãos, nós não vamos entender todas as coisas. Eu só tenho que acreditar que Deus é fiel, justo, e no momento certo, Ele vai se revelar profundamente a todos nós. E nós temos que desfrutar da oportunidade que Ele nos dá hoje, de termos relacionamento, de termos família, e nos momentos de sofrimento, encontrarmos a confiança e a esperança nele. E aí ele encerra, o sábio encerra o livro, no capítulo 12, dizendo assim: de tudo que vocês ouviram, teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Deus há de trazer juízo a todas as obras, ocultas e reveladas, boas e más. E o grande segredo para a gente, sabe aquela coisa assim, dar uma nota 10 para o livro de Eclesiastes, é a gente não se esquecer que toda interpretação bíblica aponta para a vida de Jesus Cristo. Toda a passagem bíblica sem Jesus, ela é vã filosofia. Mas a gente tem que entender que Ele é a chave de interpretação da Bíblia. Porque se nós somos poeira no vento, vento de nada, bolha de sabão, insignificantes em todas as nossas obras, nós sabemos que as obras de Cristo nos apontam uma realidade transcendente que traz então o verdadeiro significado para a nossa história. Quem dá significado para a nossa vida é próprio Cristo. Porque Ele é o eterno, Ele é aquele que se tornou o elo, né, o ponto de ligação entre nós e Deus. E aí, aquela insignificância, ela só é vista da seguinte forma: pode curtir a vida? Curta. Saiba que você vai prestar contas, mas alegre-se com a sua esposa, com o seu marido, com o seu trabalho, com a alegria que você vai ter com seus amigos no final de semana. Curta a vida, viaje, conheça lugares, mas tema a Deus em todos os momentos. Nunca esqueça que todas as bênçãos vêm de Deus, e é a Ele que nós devemos dar toda a honra e toda a glória, e isso é possível pela vida de Cristo Jesus, o único caminho, única verdade e única fonte de vida. Você tem coragem de questionar o seu amor a Deus? Você tem coragem de pedir para Deus te ensinar o que é carregar a cruz hoje? Você tem coragem para dizer hoje o seguinte: eu quero priorizar as coisas de Deus, eu quero investir nas coisas do alto, eu quero buscar coisas maravilhosas que Deus tem para mim? Você tem coragem hoje de falar o seguinte: eu não quero mais viver a vida que eu estou vivendo? Mas está boa, pastor, a minha vida está normal, estou alegre, mas a recompensa que você tem dessa alegria é só a sua alegria. O que eu estou dizendo para você é que Deus tem uma recompensa eterna. Eu quero que você reflita nisso hoje. Queria que você abaixasse sua cabeça, feche seus olhos e pense na sua vida, na sua história. O que você quer para o futuro da sua vida. No presente e para o futuro. Nós vamos orar agora. Fala com Deus. Eu não vou te chamar aqui à frente, eu não quero te fazer um apelo, mas eu quero que você entenda que Deus te chamou aqui hoje por um propósito. Nenhuma vez que você se expõe à palavra,
é por acaso. Deus é soberano em todos os momentos. Não permita que essa palavra seja simplesmente algo que se apresente no tribunal de Cristo, como se fosse uma prova contra você mesmo. Porque toda palavra ouvida nos torna indesculpáveis. Mas permita que essa palavra seja um incentivo para você realmente dar valor, o devido valor para cada coisa na sua vida. As pequenas conquistas, as bolhas de sabão. Mas coloque cada coisa no seu devido lugar. Cada coisinha no seu devido lugar. E permita que Deus seja o seu alicerce. Que Cristo seja o seu condutor. Que o Espírito Santo seja o seu guia. Aquele que te convence a viver uma vida verdadeiramente transformada. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse instante que tivemos aqui até agora. Agradecemos pela tua palavra que se abre diante de nós. Te agradecemos, ó Pai, porque de um modo especial o Senhor tem operado grandiosamente nas nossas vidas. Mas pedimos que esteja sondando os nossos corações, vendo se há em nós algum caminho mau, se há, Senhor, uma imaturidade, uma frieza espiritual que nos afastam da verdadeira profundidade do relacionamento contigo. Ensina-nos a abandonarmos os maus hábitos, ensina-nos a carregarmos a nossa cruz, ensina-nos, Senhor, a desfrutarmos das bênçãos que o Senhor nos dá debaixo do sol, mas desfrutando sabendo que aquilo é passageiro, e que a nossa verdadeira esperança tem que estar em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele a quem nós devemos amar com todo o nosso coração. Ensina-nos a amá-lo, ó Pai. Dá-nos essa alegria que transborda as circunstâncias. Proteja-nos no deserto. Dá-nos confiança e esperança no meio da dor. Dá-nos, Senhor, certeza de que, acima de qualquer coisa, o Senhor é o nosso sustentador. É aquele de quem todas as bênçãos provêm. E a quem nós devemos dar toda a honra e toda a glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vou convidar você a ficar em pé, nós vamos exaltar o nome do Senhor agora.